Você já se perguntou como é que um historiador consegue realizar seus estudos? E não, ele não tem uma máquina do tempo, nem entra em contato com espíritos do passado. Tem toda uma metodologia e algo específico que permite ele realizar as suas conclusões. Pensando nisso, eu trouxe algumas considerações sobre o tema. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer, aquele canal que mostra que o conhecimento também pode se tornar sua fonte de diversão. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. A sua participação sempre é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Quando nós nos deparamos com algum estudo de história, sempre é normal pensar como é que o historiador chegou a essa conclusão, como aquela pessoa conseguiu escrever isso, de onde que ela tirou. Teve um devaneio da sua cabeça e escreveu? Não, tem todo um método e é sobre isso que nós iremos falar hoje. Antes, eu acabei sem querer querendo fazendo uma série de introdução à história e nós já estamos no episódio 3. O primeiro vídeo eu trouxe uma definição do que é história, o segundo vídeo sobre a contagem dos séculos, que é algo essencial para se dar bem no estudo da história, e esse terceiro sobre fontes históricas. Ah, e só para deixar registrado, deixarei um link aqui e um card aqui em cima para você poder conferir os outros vídeos, caso não o fez. E para começar nosso entendimento sobre fontes históricas, eu voltarei um pouquinho sobre o significado de história, que é uma abordagem diferente que eu fiz no primeiro vídeo. Aqui eu vou trazer a etimologia da palavra, o que ela significa. História vem do grego historien, que nós podemos dividir essa palavra historien em duas. Em histor, que quer dizer uma pessoa sábia, um conhecedor, e ien, quer dizer procurar. Juntando essas duas palavras, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que história é procurar saber, informar-se. Então, ou seja, um historiador, quando ele vai fazer o seu ofício, quando ele vai fazer sua pesquisa, ele está querendo se informar sobre algo que aconteceu e procurar saber o que aconteceu. Assemelha-se muito a um detetive, tal como aqui o nosso personagem aqui da Disney, fantasiado de Sherlock Holmes. Então, isso é muito próximo do trabalho do historiador. Só que o historiador, ele não é um detetive qualquer, ele será um detetive do tempo. Ou do prédio azul, não, prédio azul não. Enfim, o nosso historiador, ele vai investigar coisas do passado. Coisas do passado que muitas vezes chegam registro até nós. Todo detetive, para solucionar um crime, precisa de pistas. Logo, um historiador, para chegar às suas conclusões, também precisa de pistas. E quais serão essas pistas do historiador? Tcharam! Nada mais do que as fontes históricas. Então, uma definição aqui bonita, linda e cheirosa de fontes históricas é: fonte histórica é tudo aquilo que foi produzido pelo ser humano e sobreviveu ao tempo. Ou seja, alguém lá atrás que sobreviveu, a vida dele ficou lá no passado, mas ele deixou alguns registros. Então aqui tem alguns exemplos de registros, desde fósseis, pinturas, estátuas, mitos, mapas e assim vai. Vamos entender isso de uma forma mais aprofundada. Por exemplo, fontes materiais, pintura rupestre, lá na pré-história, que eles desenhavam lá na parede, tem todo um significado. Ou a primeira forma de escrita, que é cuneiforme, dos sumérios, lógico, a primeira forma de escrita dos sumérios, que era eles escreviam numa placa de gelo, com um prego, martelando. Imagine, uma musculação de graça, e também imagine o peso desses cadernos da época. Agradeço se você reclama do peso da sua mochila, hein? Outro exemplo de fontes materiais são as pirâmides, que é nada mais do que um túmulo para os faraós, ou pessoas muito importantes no Egito. Vasos de cerâmicas que têm inúmeras funções. Uma revista, um livro, uma carta, são todos exemplos de fontes históricas materiais. Ou seja, as pessoas viveram, produziram e esses vestígios sobraram e chegaram até nós. E isso que sobra e chega até nós é a partir desse ponto que o historiador começa a fazer seu estudo. No entanto, também tem as fontes imateriais, ou podemos dizer fontes culturais. Como exemplo aqui, a capoeira. É uma dança, uma luta, os dois ao mesmo tempo, explica muito sobre a escravidão. Ou o frevo, uma tradição pernambucana. Também nós temos a cavalgada, que acontece em Goiás, que é uma remontagem a Carlos Magno, lá na França, um festival que tem em Goiás bem bacana. Ou a Festa dos Mortos, lá no México, que é bem famoso também. Agora, eu deixo aqui uma reflexão. Qual será a fonte histórica que você está deixando para supostamente uma civilização lá no futuro encontrar você? Já parou para pensar que tudo aquilo que tem na sua casa, no seu quarto, seus diários, seus registros, pode servir de fonte histórica lá no futuro? Se o historiador lá do futuro achar o que você deixou aí, o que ele vai saber sobre você, sobre nossa sociedade?
Já pensou nisso? Pois bem, no futuro nós teremos história também. Vamos esperar, né? E antes de terminar, eu gostaria de deixar algumas questões. Quando e como surgiu o primeiro historiador? Como é que o historiador faz o seu ofício? Como é que ele consegue produzir seu conhecimento? Será que mudou esse processo? Muito bem, essas respostas nós veremos no próximo vídeo de Introdução à História. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trarei muita informação sobre história, geografia, sociologia, entre outros, e também sobre entretenimento. Não poderia deixar aqui os agradecimentos especiais. Primeiro, a Línia, minha esposa, que me ajudou em toda a estrutura do canal e do cenário hoje. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima! Oi? Você já se perguntou como é que o historiador consegue realizar seus estudos? Não,